Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, estamos com esta oportunidade para juntos aprendermos um pouco sobre o assunto desta semana da EB. E nesta feita é a continuação do assunto desse trimestre, que é a Igreja Eleita. Nesta semana nós vamos aprender sobre a iluminação espiritual do crente. Peço a Deus que neste momento você tenha o tempo devido para ouvir a mensagem da palavra de Deus, que narrada pelo apóstolo Paulo à igreja aos Efésios, né? E nós já ouvimos que foi uma carta circular. Toda a Ásia Menor naqueles dias tomou conhecimento dessas riquezas, dessas maravilhas que Deus, através do seu servo, trouxe para a sua igreja. Nesta feita, a lição de número 4, como já falei, o tema da lição é a iluminação espiritual do crente. Tenho a oportunidade, o privilégio e a honra de mais uma vez contar com a participação do nosso professor, irmão André Pedrosa. Pai do Senhor, irmão André. Pai do Senhor, professor Betânia. Amém. Meus irmãos, o tema da lição desse trimestre é muito importante, muito sugestiva, né? Até porque ela tem uma semelhança com a lição de número 2, que falou sobre a sublimidade das bênçãos espirituais nos lugares celestiais, né? Uma lição que partiu do capítulo 1 de Efésios, e hoje nós vamos encerrar, né, este capítulo 1, e se Deus permitir, na próxima semana iremos adentrar no capítulo 2 da carta aos Efésios. A leitura bíblica desta lição se encontra em Efésios, capítulo de número 1, versículo 15 ao versículo de número 23. Então, como falei, o tema da lição, a iluminação espiritual do crente. Iluminação. O que vem a ser iluminação, professor André? Bom, professor Betânia, iluminação, como a própria lição diz, é no sentido espiritual, né? Não é no sentido como às vezes a gente pensa, né? Vamos trazer uma iluminação como aqui nós mesmos estamos para podermos termos um entendimento melhor e uma visão boa acerca do que estamos estudando aqui. Tivemos que iluminar o ambiente, né? Acendendo uma luz para poder clarear aqui, podemos ver. Mas não é esta iluminação a qual a Bíblia fala, né? É no sentido espiritual, né? Como a lição toda em si, ela fala sobre bênçãos espirituais, então claramente que essa iluminação é espiritual. E de qual a origem dessa iluminação, né? Vemos aqui alguns conceitos sobre iluminação, eu queria ler aqui para os irmãos. Iluminação, ele é um conceito teológico presente em todas as religiões, sabendo que cada qual interpreta de uma forma a qual eles veem, como algumas religiões, como o budismo e outras religiões. Mas de cunho teológico, né, de acordo com a nossa regra de fé, está relacionado à revelação espiritual, unicamente espiritual, ao entendimento profundo da mente divina, não da mente do homem, e do significado e propósito de todas as coisas, a comunicação direta com a divindade, ou ainda a um estado alterado da consciência, onde tudo é percebido como uma unidade, né? Esse entendimento só quem pode dar para a nossa vida, para a nossa mente, é o Espírito Santo de Deus. Então é através do Espírito Santo de Deus que adquirimos esta iluminação, né? Deus nos concede os dons, como está aqui na própria leitura bíblica em classe, no capítulo 1, verso 17, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, né? O que nos traz clareza sobre a sabedoria que Deus nos dá, o que nos dá entendimento acerca da revelação que Deus nos dá. Quantas pessoas às vezes têm uma revelação, têm um sonho e ficam na dúvida sobre o que significa. Aí que nos dá o entendimento, o discernimento acerca daquilo ali. É a iluminação espiritual. E essa iluminação espiritual Deus nos dá através do seu Espírito Santo. Amém? Amém. Então, meus irmãos, já temos uma noção acerca do que vem a ser a iluminação espiritual do crente. Observe que o comentarista ele faz a questão de dizer que essa iluminação é para os crentes. O mundo está totalmente fora desse contexto, porque de forma espiritual, o mundo, o homem ímpio, ele está diante de Deus, mortos espiritualmente. Então,
essa iluminação é dada através do Espírito Santo ao crente, ao cristão, aquele que nasceu de novo. O textuário da lição diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Observe, nós vimos aqui uma intercessão, um pedido do apóstolo Paulo para que Deus ele iluminasse o entendimento dos irmãos efésios acerca das coisas, das bênçãos espirituais. Vamos entender aqui que essa iluminação em que o apóstolo exortou aos irmãos não era acerca de coisas materiais, de bens materiais, de coisas terrenas. Por isso que eu falei no princípio que esta lição ela tem uma semelhança com a lição de número 2, que vem a falar, que explicou sobre as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A verdade prática da lição diz: a vocação do crente inclui herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A vocação do crente inclui herança de preciosas riquezas conferidas por Deus. Vocação, né? Vocação, nós sabemos que vocação é chamada. Paulo estava dizendo: irmãos, vocês foram chamados para receber de Deus a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos. E nós aprendemos na lição passada quem são esses eleitos, né? Nós observamos, aprendemos e entendemos bem claro que a eleição partida, ela só acontece na vida daquele que reconhece a Jesus como Salvador. O novo nascimento precede a eleição precede a predestinação. Então, essa vocação, ela só é dada àqueles que foram chamados por Deus, porque essa iluminação que vem através do Espírito Santo é dada àqueles que têm comunhão com Deus, né? Porque o homem carnal, o homem natural, o homem no pecado, ele não conhece as coisas espirituais. Vamos ler 2 versículos que se encontram em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14 e 15. Diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual entende bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, essa iluminação para esse entendimento das coisas espirituais, ela só vem, a fonte principal é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, para receber essa iluminação, é preciso ter comunhão com ele. Professor André, a verdade prática vem falar de vocação. Que vocação é essa? O que nós podemos entender por vocação? Bom, professor Betanias, combinando sobre alguns pontos aqui interessantes sobre a questão da vocação. Vemos aqui no primeiro ponto da lição, né? Vocação, como o senhor já havia falado, ela significa chamado, né? Mas também o chamado da vossa vocação, né? Aí, se vocação é chamado, como tem os mesmos termos seguidos, falando da mesma coisa. Palavras com o mesmo significado, mas sentidos diferentes, né? Então, eu anotei algumas referências aqui para dar entendimento aos irmãos acerca de vocação e chamado, já que vocação significa chamado, né? A vocação nesse sentido de chamado aqui, vem uma referência aqui em 1 Pedro 2:9. A gente vai ler aqui 1 Pedro. Se tem algum 1 Pedro 2:9, texto bastante conhecido, né? Que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? O texto é bem claro mesmo. Nossa, para que Deus nos chamou? Ele nos vocacionou
para ser o quê? Uma raça eleita, sacerdócio real, fomos chamados para isso, vocacionados para isso, para ser uma nação santa. Essa é a nossa vocação. Povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Aí vem o chamado. Como nação santa, como povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, vocacionado para isso, para ser isso. Fomos chamados para quê? A fim de proclamardes a virtude de quem vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aí vem a questão aqui do chamado. Tem um texto aqui também que podemos ler em Marcos 16 e 15, um dos chamados de Deus para a nossa vida, bastante conhecido, Marcos, que fala acerca do chamado para evangelizar. 16 e 15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado. A nação eleita, vocacionada, aqueles que foram vocacionados como povo eleito, nação santa, né? Propriedade exclusiva de Jesus Cristo, não foram só vocacionados para ser nação eleita, não só para ser povo exclusivo, mas também como povo fomos chamados, né, para pregar este evangelho, anunciar as maravilhas de Deus a todos aqueles que ainda não foram alcançados por essa maravilhosa luz. Temos como referência também Jeremias 1, 7 e 8, que fala acerca da vocação e do chamado de Jeremias, né? Isaías 6 e 8 também, vemos também o chamado e a vocação de Isaías. Mateus 28, 19, Mateus 19, 29, Lucas 1 e 38, né? Vemos, os irmãos veem essas referências e analisam aí direitinho acerca do chamado de Deus para a nossa vida. Vocacionado, eu fui chamado, vamos dizer, para ser um pedreiro. Então, mais claro, vou citar esse exemplo, para ser um pedreiro. Mas fui vocacionado, quer dizer, foi me dado um título, uma profissão, né? Uma capacidade de fazer alguma coisa. Mas diante daquela profissão, daquela capacidade que me foi dada, eu tenho um chamado. Qual é o meu chamado como pedreiro? Construir casas, fazer edificações. Então, vocação é uma coisa e chamado é outra, né? E no demais aqui, irmãos, referências aqui, que o irmão também sobre a questão da vocação tem o Mateus 19, 21, Efésios 4 e 1, Efésios 4 e 4, Hebreus 13, 1 e 2 Timóteo 1 e 9. Os irmãos também podem tomar nota por aí e também está meditando aí na sua Bíblia, aí na sua casa, tá certo? Que o bom é estar com a lição na mão e a Bíblia, e assim que a gente vai falando, os irmãos vão tomando nota e depois, com mais calma, eles vão lendo e meditando acerca de tudo aquilo que Deus tem dado para nós transmitirmos para você. Sabendo que a questão desse assunto aqui, né, é para trazer um entendimento melhor aos irmãos e uma clareza sobre a questão da iluminação, porque de todas as lições que nós estudamos desde o começo da nossa fé, todas as lições, a iluminação está contida nela, porque nós recebemos a iluminação da parte de Deus para transmitir o ensino, né, trazer essa clareza aos irmãos, e aqueles que estão aprendendo recebem o entendimento de Deus, e nesse entendimento vem a iluminação, quer dizer, a clareza para poder entender aquilo que ele está recebendo da parte de Deus. Amém? Amém. Então, o comentarista deixa muito claro que esse plano de vocação, essa chamada que Deus tem com o ser humano acerca da sua obra, é preciso o homem estar no plano da salvação. Esta vocação não se refere a ímpio. Observe que Paulo ele escreve a carta para a igreja. Para a igreja. E Paulo explica todo esse plano, esse processo, que eles só foram vocacionados porque foram eleitos. Eles escolheram ser eleitos no momento da conversão, e agora Paulo estava mostrando a eles as riquezas que eles podiam adquirir através dessa vocação. Então, diz aqui o comentarista, o plano de salvação divino revela uma santa vocação, né? Aí diz, uma vez salvos, somos vocacionados para a santificação. Uma vez que fomos chamados, fomos vocacionados, nós entendemos que para isso precisa-se haver uma santificação. E o que vem a ser santificação? Santificação vem de santo, que quer dizer separado, né? A pessoa agora que escolheu viver para Deus, né? E na Bíblia, nós podemos ver lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e 16,
1 Pedro, capítulo de número 15, 16, que fala acerca da santificação. O André, se achou, pode ler aí, por favor. Isso aqui. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É uma verdade bíblica em que diz, sede santo, porque eu sou santo. Então, uma vez salvos, devemos buscar a santificação. Ora, o ímpio não sabe disso, não tem esse conhecimento. Nós temos, porque fomos agora separados, fomos chamados para fora do mundo. Diz ainda, uma vez salvo, desfrutamos das riquezas da glória, experimentando o perdão dos pecados. Observe que depois da salvação, né, nós experimentamos agora uma riqueza da glória divina. Fica muito mais fechado agora de que essas riquezas espirituais, essas riquezas divinas, ela só pode acontecer na vida daqueles que aceitaram Jesus, daqueles que foram chamados para fora do mundo. Então eles agora são participantes desta glória do porvir. Então, uma vez chamados, buscamos a santificação, uma vez chamados, somos participantes da glória celestial, e uma vez salvos, seremos glorificados, a exemplo de Cristo, né? Se trata da glorificação final, assim como Jesus foi glorificado, nós seremos da mesma forma no porvir. Então, observe que essas bênçãos espirituais, ela procede só na vida daqueles que vivem uma vida espiritual com Deus sadia. O mundo, nesta parte, está morto, mas a igreja de Cristo, foi por isso que Paulo ele procurou esclarecer da melhor maneira possível a igreja de Éfeso, que não era uma igreja, vamos dizer assim, nova convertida, não era uma criança na fé, que já tem aproximadamente 10 anos de existência, e Paulo agora procurava a ensinar essas verdades. Essas verdades. Então, o primeiro ponto da lição, irmão André, diz a esperança da vocação e as riquezas da glória. Paulo foca muito nisso, sobre essa esperança. É possível que alguns irmãos da época, daqueles que estavam recebendo a carta do apóstolo Paulo, eles não tivessem esse entendimento. Mas agora Paulo explicava bem direitinho acerca dessa esperança. Então, o que vem a ser a esperança da vocação e as riquezas da glória? Bom, professor Betanias, o pessoal confunde, muitas pessoas às vezes confundem sobre essa questão de esperança com a fé, né? A fé é totalmente distinta da esperança, né? A fé é um fruto do Espírito, que quer dizer certeza e convicção das coisas, né? Já a esperança, ela é uma expectativa, né? É um complemento aperfeiçoado da razão, né? Razão é aquilo que a gente faz consciente do que estamos fazendo. A gente não está, a esperança do cristão, né, com o povo do mundo lá fora, né? Às vezes a pessoa espera uma coisa que não tem solidez, né? Se eu perguntar a ele, a pessoa está ali fora, você está fazendo o que está esperando alguma coisa? Não, está ali parado sem algo que traga uma solidez para ele, para que justifique aquele posicionamento dele. Então, a esperança que Paulo fala aqui, né, como eu já falei, é uma expectativa. E a expectativa é a situação de quem espera a ocorrência de algo. Eu não estou num determinado lugar por acaso ou por querer estar, né? Feito você encontrar uma pessoa num lugar como se estivesse sentado esperando alguma coisa, não estou aqui por estar. Mas nós não, nós estamos aqui porque Deus nos elegeu, Deus nos chamou e nos vocacionou. Então, por isso temos essa esperança. E no português podemos ter esperança também, como uma palavra composta de esperança, esperar mais confiança, esperar com confiança. Então, esse nome é esperança, que é esperamos porque confiamos naquele que nos elegeu, nos chamou e nos vocacionou. E as riquezas da sua glória, por herança, né? A riqueza da sua glória não diz respeito às coisas materiais como temos aprendido, mas sim às coisas espirituais, né? Nas regiões celestes que iremos herdar, né? Herdamos e iremos herdar. Uma das espirituais que herdamos é a salvação, né? Os dons espirituais, né? Os frutos do Espírito, né?
mas as que ainda iremos herdar será a salvação eterna, né? Usufruir das bênçãos celestiais, assim que Cristo também recebeu, nós iremos assim receber também. Então, a esperança, ela é uma expectativa. Então, é a situação de quem espera a ocorrência de algo. E nós todos esperamos, como nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Jesus Cristo, esperando, confiando, não de qualquer forma, mas confiando naquele que nos chamou, que há de se cumprir a palavra de Deus, a qual Ele diz que nos elegeu desde antes da fundação e nos predestinou. Então, estamos esperando o cumprimento dessa palavra, dessa predestinação, que é o céu, o reino de glória, onde lá não haverá mais pranto, mais dor, nem sofrimento, mas sim gozaremos, desfrutaremos da verdadeira paz ao lado do nosso único e verdadeiro Deus, como aprendemos na lição passada. Amém? Amém. Então, diz o comentarista sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória, né? E ele deixa muito claro, baseado no texto bíblico de Efésios, capítulo 1, versículo do 15 ao 23, que essas bênçãos são bênçãos espirituais, né? Ele foca muito na parte de que o apóstolo Paulo, ele roga a Deus, né? Como diz aqui no versículo de número 16, Paulo diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Por quê? Paulo queria mostrar aos irmãos que existia riquezas em Deus, esperando pelos crentes, pelos irmãos, em exclusivo aos irmãos efésios, né? E Paulo dizia: olha, em Deus as bênçãos espirituais, né? Ação de graças e intercessão, agradecimento. Paulo agradecia a Deus pela vida dos irmãos, né? Pela fé que eles tinham, pela facilidade de entender e aceitar essas verdades. E Paulo fazia também uma intercessão, porque intercessão não se faz por si próprio, intercessão se faz por alguém. E era esta a vontade de Paulo, o desejo de Paulo. Era tão grande de que ele se dava, se gastava em prol da igreja. Paulo sabia do valor que tinha a igreja. E por isso ele chorava, se esforçava, sofria, por muitas vezes viveu sob perigo de morte, perigo entre irmãos, entre amigos, entre os da sua nação. Mas Paulo tem um propósito de alimentar a igreja, de preparar a igreja para se encontrar com o dono da igreja, esta igreja eleita. Então diz aqui: e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, predestinação, filiação e o dom do Espírito. Observe que em nenhum momento nós vamos ver aqui Paulo citando bens materiais, que é bom, que é desejável, que deve ser buscado de forma sadia e natural, mas Paulo está focando aqui nas coisas espirituais. E a Bíblia nos recomenda buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas seriam acrescentadas. É importante buscar as coisas materiais, mas o mais importante, baseado na Bíblia, é buscar as coisas espirituais, porque as materiais Deus proverá, né? Em várias passagens Jesus diz: olha, não preocupeis com o dia de amanhã, não se preocupeis com o que comerás, vede os pássaros que não fiam, nem semeiam, mas Deus cuida, né, deles. O apóstolo Pedro, ele disse: olha, mestre, nós que deixamos tudo e te seguimos, que vamos ganhar com isto? Jesus disse: olha, Pedro, não há quem tenha deixado casa, terra, bens, irmãos, por amor de mim, que nesta vida ganhe 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Então buscar bens materiais é bom, é bíblico, mas não devemos negligenciar e nem esquecer de buscar as bênçãos espirituais. E como saber, ter conhecimento que existem essas riquezas de bênçãos espirituais? Através da Bíblia. E como entender? Através da iluminação do Espírito Santo. Por isso é necessário nessa busca viver uma vida de santificação, para que o Espírito Santo tenha acesso às nossas vidas e nos use, iluminando o nosso entendimento para aprender e para entender quais são os propósitos de Deus em nossas vidas. As riquezas da glória
da sua herança, né? É possível estarmos entre irmãos que não tem esse conhecimento, sequer parou para ouvir, para entender quais são as riquezas, o que de abandonar o mundo e aceitar a Jesus. O que é que ele espera? Quais são as riquezas? Existem riquezas? Quais são essas riquezas? Como adquirir essas riquezas? E a Bíblia ensina que existem essas riquezas e que é possível sim adquirir através do Espírito Santo. Professor André, o segundo ponto fala sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Que excelente grandeza é essa? Bom, professor Betanias, eu tenho uma nota aqui interessante, só uma comparação que eu queria fazer aqui. Eu li aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, vamos ver se tem aqui, vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, verso 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? E, com base nesse texto que eu estava lendo aqui sobre a questão, sobre a excelência da grandeza, né, e força do poder divino, como podemos comparar, figurar isso, né? Eu estava lendo e meditando e me veio na mente comparar com fosse um tanque de guerra, né? Aí você compara um tanque de guerra a um 32, panela fina, uma arma simples que você olha assim hoje em dia não chama muito a atenção, mas você vê a excelência de um tanque de guerra, uma arma de grande porte, você vê nela ali a grandeza daquela arma, né, em relação a um pequeno revólver, o porte dela, a beleza, a força, né, que é um blindado imponente, a qual consegue atravessar várias barreiras, né, e consegue transpassar todas as dificuldades, obstáculos e derrubar os seus inimigos, né. Isso aí nós vemos nele a sua excelente grandeza, né, e a força é quando ele acha o seu alvo e atira contra aquele alvo e chega a destruí-lo. Então, diante daquela grandeza, daquela arma de guerra, daquela imponente arma de guerra, nós vemos também a sua força de chegar diante do seu alvo, atirar contra ele e destruí-lo. Então, eu comparo mais ou menos dessa forma. Assim é a grandeza do poder divino, né? A excelência da grandiosidade, né? Quando nos passamos a olhar com os olhos espirituais, a mente está refletindo na grandeza, no poder de Deus, acerca de tudo aquilo que Ele fez, né? Está fazendo e vai fazer, e acerca do que Ele realmente é e representa para nós, né? E acerca do que Ele tem feito, nós vemos a força do seu poder, no decorrer da história, quando Ele tem salvado a sua nação, Israel, diante dos seus inimigos, nós conhecemos a história, salvou Daniel da cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Isso nós vemos a excelência do poder divino, através disso aí, e também nos salvando do jugo do pecado, né? Que é a maior libertação, a maior salvação, a demonstração do poder de Deus, é ele libertando o mais vil pecador. Amém. Então, o comentarista vem focar sobre Cristo, o nosso exemplo de exaltação, né? Ele nos leva a ler capítulo 4, versículo 14 de 1 Tessalonicenses, que diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso era mais um detalhe da riqueza que Paulo ensinava aos irmãos efésios. Diz aqui: assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Está aqui essas verdades bíblicas para aqueles que não entendem acerca de salvação. Quando a gente fala acerca de salvação, muitos ignoram, né, por não crerem, mas a Bíblia nos ensina com fatos, indícios, provas suficientes de que a ressurreição existe, e a garantia é essa, de assim como Cristo ressuscitou, Deus com o mesmo poder nos ressuscitará. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos. Queremos agradecer a atenção dos irmãos. Quero agradecer ao nosso pastor Dinamécio Lima, pastor da ADVC, Assembleia de Deus, Vida e Comunhão, pela confiança que tem nos dado
de podermos trazer um pouco desses ensinamentos tão maravilhosos. Quero agradecer ao professor irmão André. E eu também agradeço pelo professor Betanias. Que Deus continue nos abençoando, nos dando condição. Na próxima semana nós iremos ver um outro assunto acerca da continuação desta igreja eleita. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.